como falei, não levem para o coração. Isso é só para te animar a participar cada vez mais da sua comunidade, para o seu bem e para o bem da comunidade, porque a igreja, quando tem mais pessoas, isso traz mais ânimo, né? Às vezes não precisa nem falar muita coisa, só de você estar presente. E eu tenho dito isso para alguns que são anciãos aqui, anciãs. Olha, se você estiver presente e sorrir, e dar uma palavra de encorajamento, isso será uma bênção para as novas gerações. Amém? Dos 21 dias, eu tenho anotado aqui. Tenho várias lições que eu anotei aqui, mas não vai dar tempo de eu contar. Eu vou deixar aqui do meu lado. Mas é uma boa ideia para você, se você quer crescer no seu desenvolvimento espiritual, começa a anotar as mensagens, os estudos devocionais. Esse caderno aqui, eu levei para o concílio. Eu acho, pelo menos a metade dele está anotado aqui com as pregações dos meus colegas pastores. Isso me ajuda. E eu vou explicar por que me ajuda no final dessa pregação. Formação espiritual é o nosso tema. Essa série de janeiro nos faz a pergunta. Essa série de fevereiro nos faz a pergunta de janeiro. Qual que é a pergunta de janeiro? Como está o seu coração? Nós estamos recomeçando. Deus está fazendo tudo de novo, ou tudo novo de novo. Como está o seu coração? Eu dei o meu testemunho. Estou feliz porque o meu coração está leve, está aberto, está cheio da generosidade que eu não tenho, mas Cristo me deu. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Foi isso que Paulo disse. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive na minha vida. Apontando o caminho do discipulado é o nosso subtema. Apontando o caminho, a jornada, o rumo, o roteiro. Por quê? O discipulado não é um destino, é um processo, é uma caminhada. E esse é o subtítulo da nossa série. Então, iniciando este segundo mês do primeiro trimestre, nós estamos sempre pensando nos próximos 3 meses, nós seguimos com a ênfase vida e comunidade. Apresentando a você, então, a nova série que começa hoje. E cada uma das mensagens que nós vamos ter, próximo domingo, próximo, desenvolverão o caminho do discipulado apontado por Jesus. Não o caminho do discipulado da Igreja Aliança, ou da Batista, ou da Presbiteriana. O caminho do discipulado de Cristo. Explicitar a importância de conhecer e seguir a Cristo e reafirmar a necessidade de tornar-se um genuíno discípulo de Jesus Cristo nos dias de hoje. Irmãos, isso é urgente, imperativo, tornar-se uma genuína discípulo de Jesus Cristo. Hoje. Isso é tanto uma responsabilidade da igreja ensinar, quanto uma oportunidade, um privilégio de todo cristão. Se você creu em Jesus Cristo, nasceu de novo, é o seu privilégio ser um discípulo, ser um seguidor, ter um mestre.
Nossa igreja, será que a nossa igreja leva a sério esta responsabilidade? Será que você está aproveitando o trem ou está ficando no ponto, como o Didi mencionou? O cavalo está passando encilhado, selado, só tem que montar. Você está deixando ir embora? Talvez você, ouvindo o que o Didi testemunhou, você não precise passar ou deixar de aproveitar essa oportunidade. Então, discipulado é muito além de um estudo, ou um curso, ou um seminário. Discipulado é vida com vida, é relacionamento. Por isso que Jesus, Paulo em Gálatas 5, 22, 23, ele fala: pretendemos ajudar aqueles que caminham conosco e recuperar o rumo e reestabelecer o roteiro desse caminho único deixado por Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, lá no passado, mas também em cada localidade hoje. Em Lucas 9, 23, Jesus faz o convite do discipulado à multidão. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Caminhe comigo. Você deseja, você quer, o convite está feito. Claro, nós vamos mostrar mais para frente que esse discipulado tem um custo. Esse negar-se a si mesmo é uma luta. E precisa ser uma luta diária, onde a cruz vence sempre, amém? Em Gálatas, Paulo exorta a igreja e os cristãos do primeiro século a retornar a Cristo. Voltem ao caminho. Em 2 Pedro, o apóstolo nos anima a todos os cristãos espalhados e perseguidos na diáspora a crescerem e a perseverarem na jornada. Essa jornada no Deus que nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Olha o que esse texto está dizendo. Pedro está dizendo: olha, vocês têm tudo o que vocês precisam para uma vida de devoção, de oração, de aprendizado da palavra. Tudo é tudo. Então, muitas vezes, transferimos a culpa por trabalho, para a falta de tempo, para a igreja, por isso, para aquilo, mas tudo foi dado a você, cristão. E ele diz mais: e que nos permite participar da natureza divina. Você sabe o que significa participar da natureza do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Primeira coisa significa o que ele diz em seguida: escapar da corrupção do mundo. Você está tão preocupado com a corrupção do mundo, né? Preocupa. O cara querendo explodir o outro país, o político que rouba milhões, né? A sua família que está passando um problema grave. Tudo é fruto dessa corrupção do mundo. Às vezes a gente se preocupa tanto com essa corrupção que está às vezes dentro de nós, mas esquecemos que Deus nos doou tudo o que necessitamos e Ele preparou
tudo para que possamos, como Paulo vai dizer, ser mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Não apenas vencedores, mais que vencedor. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Seguros na promessa e no poder de Deus, operando para nos transformar em verdadeiros discípulos de Cristo nesses dias, eu convido você, meu irmão, a trilhar conosco os próximos domingos, explorando os seguintes subtemas da formação espiritual. O primeiro que nós vamos falar hoje, o fruto do Espírito. Quão importante é ter um coração, uma terra boa, em que o fruto cresça. O uso dos dons. Deus te dotou por meio do seu Espírito Santo para que você seja parecido, formado, conformado com o caráter dele. A busca de Deus, que não é algo que aconteceu uma única vez, mas continuamente nós precisamos lutar com a nossa carne, com o nosso desejo, como diz Timothy Keller no livro Gálatas para você, o super desejo que a lei não mata, que a religião não consegue dominar, mas que o Evangelho, Jesus Cristo, vence naquele que vive para glorificá-lo. Terceiro, quarto, o foco nos relacionamentos, como essa formação acontece a partir do casamento, da família, dos filhos, dos amigos. Então, a nossa proposição para essa série Formação Espiritual, apontando o caminho, a nossa proposição hoje é a genuína formação espiritual. Ela tem Cristo como centro. A genuína formação espiritual, ela tem Cristo como centro. O trabalho de fazer discípulos deve estar sempre centrado no Evangelho. O ministério precisa acontecer a partir do Evangelho. Não a partir de você, ou do seu dom, ou do potencial da sua igreja. O Evangelho é o centro. Cristo está no centro. Por isso, leiamos o texto, Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 26, diz assim: mas o Espírito produz esse fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aquele que pertence a Jesus Cristo crucificou as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Amados, a nossa missão como Igreja Aliança do Aeroporto está definida como amar Deus, servir pessoas, fazer discípulos. Olha que modelo, casal modelo lá, né? Na foto. Vocês reconhecem pelas costas, né? Eu reconheço. Mas também nós podemos descrever essa missão da seguinte forma: amar Deus, amar pessoas, amar discípulos. Porque o texto que nós acabamos de ler diz que o fruto do Espírito que habita em nós
produz o quê? Amor. E é aquela discussão, né? Que o amor é o fruto principal que gera alegria, a bondade. Hoje nós não vamos detalhar todos esses frutos, mas eu queria destacar esse fruto que é o fruto, talvez seja assim, né? Como cacho de banana. É banana, mas tem uma penca delas. O amor está no centro do trabalho do Espírito Santo em nos transformar em verdadeiros discípulos. É o amor quem nos permite conhecer Deus, ser empoderados por Ele para servir as pessoas e, finalmente, nos tornarmos mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. É o amor. O apóstolo Paulo escreve a sua carta para esclarecer o Evangelho, pois falsos mestres estavam fazendo com que muitos cristãos genuínos retrocedessem na fé, num ambiente de confusão e num ambiente de evasão das igrejas plantadas por ele. Falsos ensinos. E Paulo, no início da carta, fala que se fosse até os anjos que estivessem dando aquele ensino, que eles seriam malditos. Porque ninguém pode remover o fundamento que é Cristo, que é o Evangelho. Timothy Keller vai nos dizer que abrir mão do verdadeiro Evangelho é abandonar e perder o próprio Cristo. Abrir mão do verdadeiro Evangelho é abandonar e perder o próprio Cristo. Discípulos genuínos e resilientes. Foi o trabalho de Jesus. Nesse mesmo texto que nós lemos das palavras de Jesus, ele fala: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Os cristãos da região da Galáxia começaram bem a corrida do discipulado, mas por algum momento eles retrocederam. Eles desfrutavam da liberdade de servir o Senhor. Eles estavam firmados em Cristo e avançavam bem, mas retrocederam por não cultivar a vida do Espírito e por ceder espaço a outro evangelho, outros ídolos. Como assim, pastor? Uma palavra cruzada pode ser um outro evangelho? Como assim uma televisão ligada na tarde pode roubar de mim o evangelho? Eu acho que é um pouco mais do que isso, mas começa assim, o nosso coração começa a se inclinar para outras coisas, outros ídolos, outros deuses. Paulo exorta fortemente os seus leitores a voltarem para a corrida, dando aqui pelo menos 3 importantes razões. Por que você precisa voltar para o caminho do discipulado, para a corrida do Evangelho? Em primeiro lugar, porque você pertence a Cristo. Amém? Você pertence a Cristo? Se você pertence a Cristo, o que a palavra está dizendo é que aqueles que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificaram as paixões e os desejos, a concupiscência, o superdesejo, a epitomia,
crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Então, qualquer ser humano está sujeito a se descolar da sua verdadeira identidade. Você pertence a Cristo, então você é um cristão. Você pertence a Cristo, a vida do discípulo não pertence a ele mesmo. Ela foi entregue ao verdadeiro dono, o Criador e Senhor da vida. Pense isso, você não se pertence. Porque Jesus foi muito claro. Disse Jesus à multidão, se alguém, ele não obriga, alguém, você é um alguém que quer seguir, lembra daqueles 3 que queriam seguir? Não, mas eu vou primeiro fazer isso, não, mas eu vou. Jesus diz, olha, Lucas 9, né? Vocês ainda estão presos às coisas desse mundo. Se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e vem comigo. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a salvará. Seguir no caminho do discipulado, reconhecendo quem você é, tem um custo. Por isso, dia a dia, o discípulo, o verdadeiro discípulo, vence as paixões e os desejos da sua natureza humana caída, e ele vence essa paixão não pela sua força de vontade, pelos seus hábitos saudáveis, ele vence pelo poder da vida ressuscitada que habita nele, aleluia. A vida ressuscitada está presente na identidade de cada discípulo. Você pertence a Cristo. Você pode fazer essa oração agora? Estender sua mão vazia para frente e dizer, Senhor, eu pertenço a Ti. Senhor, eu pertenço a Ti. Senhor Jesus, eu pertenço a Ti. O Senhor ouve a nossa oração e afirma a nossa identidade. Segundo lugar, vocês são guiados pelo Espírito Santo. Retornar a esse caminho, a essa corrida, é ser guiado pelo Espírito Santo. O texto do verso 25 vai dizer, uma vez que vivemos pelo Espírito, o que diz o texto? Sigamos a direção do Espírito. No domingo, em algumas áreas, não. Todas as áreas da nossa vida, amém? Uma vez que vivemos pelo Espírito, nós sempre pedimos na escola de oração, proteção, direção e revelação, porque a gente sabe que se o Espírito não nos guiar, nós vamos nos desviar, nós vamos nos inclinar. Há uma outra vida na vida do discípulo. Há um novo sopro, há um novo direcionamento a cada dia, porque o Espírito Santo habita. Todas as áreas da vida do discípulo estão integradas, centradas em Cristo, através do ministério incessante do Espírito, apontando Cristo, Cristo, Cristo. Aqui é o caminho, Cristo. Amém? Por isso mesmo,
Eu queria ler o verso 18, aliás, verso 16 do capítulo 5 e o verso 18, que fala dessa vida do Espírito. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Deixa de ser bobo. Lá no Goiás diz assim, deixa de ser besta. Deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Verso 18. Quando, porém, vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, mas da graça. Amém? Você está tentando fazer a vida cristã, a vida funcionar do seu jeito, com a sua força. Esqueça. Dependa da graça. Ele te deu de graça. Você dá de graça. O Espírito nos conduz. Terceiro lugar, quer andar nesse caminho do discipulado, retornar, vocês refletem a face do Deus Pai. Amém? Refletir significa revelar, testemunhar aquilo que nos tornamos. E o que nos tornamos? Representantes do Redentor no mundo caído, embaixadores com uma missão no mundo quebrado. Verso 26 diz, não nos tornemos, se você for para o lado positivo, se tornem representantes, reveladores da presença e da face do Pai. Não nos tornemos o quê? Orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Se você for ler todo esse capítulo que eu recomendo, o verso 17, vai falar que essa natureza, esse desejo de fazer, ele é contra o desejo do Espírito, ele vai na direção contrária. O Espírito está indo numa direção, mas a natureza humana, em muitas vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes ela toma o caminho. E aí há uma luta, diz ele, no verso 17, no verso 18, e aí aquilo que deveria ser natural ou sobrenatural pelo poder do Espírito Santo, entrava. Vocês não têm mais liberdade. E Paulo vai dizer que a nossa liberdade era para pôr em prática o amor, o bem, o fruto do Espírito. O verso 19 vai dizer que quando seguimos os desejos da natureza humana, e aí vai dar a lista desses desejos, os resultados são extremamente claros: imoralidade, impureza, e aí a lista é inveja, divisão, outros pecados semelhantes. Repito o que já disse para vocês: quem pratica essas coisas se afasta do reino, não herdará o reino, viverá escravo do pecado e não terá mais liberdade. Meus irmãos, a genuína formação espiritual tem Cristo como centro. Muitos de nós aqui já estamos na caminhada do discipulado do Evangelho há 10, há 20 anos, 30 anos. Eu já estou passando dos 40 anos no Evangelho. Não vou nem falar os picados, né? Aliás, 40 anos foi quando eu cheguei em São Paulo para me preparar para o seminário.
Nós já estamos caminhando bem. Muitos de nós, eu falava com um amigo, pastor, lá e recordei a ele. Puxa, a sua história, o seu legado, você está indo tão bem. Aí eu falei assim, você viu a notícia daquele pastor, escritor, 70 e tantos anos, e aí escreveu tanto sobre a graça e caiu na desgraça de trair a sua esposa com outra mulher casada por 8 anos. E teve que ter a vergonha de abandonar esse lugar que ele tinha conquistado, entrar na disciplina de uma pequena igreja. Ainda bem, mas imagine, se isso não tivesse acontecido, ele estaria afastado da graça. Então não significa porque você começou bem, já foi 10 anos, e já foi 15 anos, e já foi 40 anos, e você diz, não, aqui é... Não, meu irmão. O caminho do discipulado só termina quando ele acaba. Ele só acaba quando nós vamos estar na presença do Pai. Paulo pergunta para os Gálatas, quem os impediu de continuar correndo a corrida da fé tão bem? Amar a Deus, amar e servir pessoas, amar, ser e fazer discípulos. É a nossa missão. O amor está no centro, porque Jesus está no centro. Hebreus capítulo 12 fala, Rubens, dos pecados e dos pesos dos quais devemos nos livrar. Rubens falou sobre isso no último culto. Só para lembrar, está no YouTube, viu? Vocês que perderam todas as 4 mensagens na equipe de mídia, estão lá no YouTube, você pode ouvir a pregação do presbítero Rubens, do pastor Carlos e as minhas 2 pregações e recuperar o cavalo. Não é isso, Didi? Recuperar o trem e continuar. Hebreus fala dos pesos e dos pecados. E eu pergunto, quais são os seus impedimentos ao seu discipulado? Quais são os obstáculos? Será uma circunstância, uma situação? Será um impedimento na sua casa, nos seus relacionamentos? Seria um problema no seu trabalho, nos estudos? Ou será que o problema é você mesmo? Eu sou profeta em profetizar isso agora. Considere. Talvez o problema esteja... Lembra quando tem um problema no computador? O probleminha está naquela pecinha que fica na cadeira do computador. Os nossos medos, os nossos sentimentos, as nossas vitimizações, a nossa falta de perdão, a nossa falta de zelo e dedicação a Cristo e o seu caminho. A pergunta hoje continua de janeiro. Como está o seu coração? Quero terminar sendo bem prático, olhando um exemplo de um discípulo chamado Ananias. Essa está aqui, anotada do pastor Jones Soares. Está aqui, Jones Soares, o original. Que é aquele lá que é o paralelo, porque ele é de outra nação. Você é o original. E o Jones compartilhou, no último dia do concílio, esse exemplo de um discípulo, chamado Ananias. Eu vou ler o texto para vocês. Havia em Damasco um discípulo. Não fala que ele tinha um título, um cargo.
Só fala que ele se chamava Ananias, desconhecido, sem qualquer título, apenas um aprendiz, um seguidor de Cristo. O Senhor o chamou e numa visão, Ananias, olha só, uma visão, ele disse, sim, Senhor, respondeu ele. Um discípulo é alguém disponível. Um discípulo diz, sim, Senhor. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ai, ai, ai. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão, um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Olha que Deus didático, fala com um aqui e fala com outro lá. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. O senhor tem certeza? E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome? Eu vou ficar preso. Um discípulo é alguém que pode até argumentar com o seu mestre, mas é alguém obediente. Não apenas disponível. Sim, Senhor, aqui conta comigo. Mas ele é alguém obediente. O Senhor, no entanto, disse, é você mesmo, Ananias, vá. Ananias nunca mais aparece nos textos, né? Vá, pois Paulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. E o que aconteceu? Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, acho que assim, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Que coisa, hein? Um discípulo é alguém usado como um instrumento. Ele é um servo. Ele é um instrumento. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então, ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Sim, irmãos, um discípulo é simplesmente um discípulo. Disponível, obediente, servo dos propósitos do seu mestre. Mas o Espírito produz este fruto, amor, ou se você quiser, caráter. Um caráter amoroso. O Espírito é o agente, ele coloca o amor no centro para nos transformar e nos formar como discípulos. É ele quem nos permite conhecer Deus e crescer na fé. Nele somos empoderados para servir as pessoas. E, finalmente, é obra dele nos tornar cada dia parecidos com Cristo, o modelo único e exemplar de verdadeiro discípulo do Pai. Discípulos genuínos e resilientes, conforme Jesus nos ensinou. Cremos firmemente que a formação espiritual centrada em Cristo produzirá frutos agora e para a eternidade. Porque Ele mesmo quem disse, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem, e vocês podem ir, para produzirem, e vocês vão fazer diferença.
frutos, 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 muito frutos. Pai querido, obrigado pela sua palavra. Nós te agradecemos e pedimos que o fruto do teu Espírito Santo não apenas habite, mas frutifique, que essa água boa se derrame, em nome de Jesus. Amém.